Bom dia, hoje então aqui a gente tá para falar sobre esse livro aqui da Divisão do Trabalho Social do Durkheim, que é um clássico, e eu tô relendo esse livro, fazia uns 15 anos que eu não lia ele, e eu tô relendo ele, tô achando coisas que eu não tinha achado, então a gente vai fazer uma resenha sobre a maior parte do livro. Hoje a gente vai falar só do prefácio, a primeira edição, e a introdução deste livro, tá? Então, a gente vai começar falando sobre como o Durkheim via a sociedade, né? A sociedade, ela era regida pelo que ele chamava de moral coletiva. O que é essa moral coletiva? É uma espécie de uma coerção, um agir obrigatório, em que, na verdade, apesar de ser uma coerção, para o Durkheim, isso traria assim, uma sensação agradável ao indivíduo, porque faria ele se sentir parte do grupo, né? Então, esse agir obrigatório não seria assim, uma coisa ruim necessariamente. Bem, nessa sociedade em que a moral coletiva ela está atuando, a liberdade ela está no interior da regra. Né? Então, você obedecendo, pertencendo realmente a esse grupo, obedecendo às regras, você está sendo livre. Por quê? Porque ao obedecer a regra, e aí ter certeza de que todo mundo vai também obedecer, isso mostra que dá uma segurança para você, dá uma sensação de paz. Por quê? Porque você sabe disso, que ninguém vai usar da superioridade física para tirar vantagem de você. Né? Então, a liberdade está dentro da regra e não fora dela. A moral coletiva, então, ela serve para quê? Para ser o árbitro dos conflitos entre os indivíduos. Então, se nessa sociedade que a moral coletiva está presente, se ainda assim houver algum conflito entre as pessoas, essa moral coletiva vai dizer quem que tem razão antes daquilo, né, daquele conflito se tornar algo mais sério, tá? Então, a moral coletiva é isso. Bem, e aí o Durkheim vai analisar a divisão do trabalho, né, quando acontece a industrialização e tal, início do capitalismo, e vai dizer que nesse tipo de sociedade a moral coletiva diminui, o poder dessa moral coletiva diminui. E para ele isso é ruim, né? Porque daí já não tem mais o árbitro para resolver os conflitos, né? Então, o que ele sugere? Ele sugere que os grupos profissionais teriam um poder de refrear esses egoísmos individuais, né? Já que a moral coletiva não consegue mais ser o árbitro, ser a regra que faz as pessoas obedecerem, e aí os indivíduos, eles estão livres para tentar impor as suas próprias vontades, o Durkheim pensa nesses grupos profissionais, que seria algo como um sindicato ou uma associação de trabalhadores e tal, né? E ele bota tanta fé nesses grupos profissionais que ele acredita que as eleições elas poderiam ser feitas pela formação de colégios eleitorais por profissões e não por territórios, né? Então, não seria, por exemplo, Curitiba votou em tal pessoa. Não, digamos, os advogados votaram em tal pessoa, os professores votaram em tal pessoa, né? Então, a sociedade é dividida por grupos profissionais. Por quê? Porque esses grupos profissionais, eles teriam alguma semelhança, né, entre si, e essa semelhança faria
algo parecido com a moral coletiva em nível menor, né? Algo para ser assim uma espécie de um substituto da moral coletiva. Não com tanta força, mas que poderia dar uma ajudada nisso. Por que ele pensa na questão dos colégios eleitorais por profissões e não por território? Porque a ideia de pátria para ele não existe, porque as fronteiras são extremamente artificiais, né? E as pessoas não se identificam, segundo ele, a partir do lugar onde moram. Apesar de morarem no mesmo lugar, as pessoas são muito diferentes entre si. Então, não é o fato de morar no mesmo lugar que vai tornar aquele lugar ter uma moral coletiva forte, fazer com que as pessoas se sintam parecidas umas com as outras, pertencentes ao mesmo lugar e, portanto, ter esse sentimento aí de coerção, né? Não teria. Então, o Estado seria incapaz de realizar essa socialização. Então, quem é que seria a solução? Uma solução indicada pelo Durkheim que seriam esses grupos profissionais. Bem, com a divisão do trabalho, tudo se divide, né? Não só o trabalho, mas a ciência e o conhecimento. Então, a gente tem que pensar que as ciências se dividem muito, né? A partir da Revolução Industrial, aí as especializações das questões e tal, né? Então, não era assim conhecer sobre tudo, né? Então, é biologia, química, física, né? E todas essas divisões de conhecimento que passaram a existir. Bem, e essas divisões até explicam o surgimento da própria sociologia, lembrando que o Durkheim pode ser considerado o pai da sociologia, né? Junto com o Comte, e a ideia do método, né, método sociológico criado por ele, que tenta se afastar das pré-noções e tornar o objeto de estudo, no caso aqui a sociedade, torná-la uma coisa, ou seja, fora da percepção que você tem como sujeito também daquela sociedade. Então, você tem que se afastar e tentar transformar aquele objeto numa coisa, algo que seja separado de você, que também mora naquela sociedade. Bem, e uma coisa que eu achei muito interessante, porque na minha cabeça o Durkheim era tão conservador, e ao reler ele eu percebi que as coisas não eram tão fortes assim. Por exemplo, ele fala que a riqueza adquirida pela hereditariedade, né, o pai que deixa para o filho a riqueza e tal, que isso torna a sociedade injusta, né, porque não coloca todo mundo na mesma linha de largada, digamos assim, né, e isso seria uma anomia, seria uma sociedade doente, e que ela poderia ser, assim, revertida, ajudada, né? Anomia no sentido de doença, pela ciência. E essa ciência poderia sim ajudar a construir o futuro, uma mudança social. Então, mostra que um Durkheim é não tão conservador quanto a gente estuda assim nos livros didáticos, certo? Então, esse é o prefácio, a primeira edição e a introdução da divisão social, da divisão do trabalho social do Durkheim, certo? Belezinha.